Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nilmar W. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscrevam, compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que puderem, curtam o vídeo, porque a gente sempre está difundindo conhecimento de geotecnologia, de Python e tudo que a gente possa utilizar no nosso dia a dia aí para facilitar a nossa vida. Bom, e a dica de hoje é para a gente fazer download de dados do CAR, mas usando Python, né? Como que a gente consegue automatizar os processos e facilitar um pouco a nossa vida nessa questão? Vou mostrar aqui para vocês como que funciona o processo lá no Sicar, né? No Sicar a gente tem todas as áreas declaradas do CAR. A gente poderia escolher um estado aqui, um município e a partir dele escolher aqui uma propriedade para a gente obter a informação da propriedade e fazer o download dessa propriedade. Para isso a gente teria que daí digitar aqui o código, né, do CAPTCHA aqui para fazer o download de um shapefile ali para ter as informações aí de tudo que foi declarado nessa propriedade. Mas e se a gente quisesse automatizar isso, né? E se eu quisesse pegar várias cidades de uma vez, se eu quisesse pegar um estado, como que eu faria esse processo? Eu poderia utilizar aí da linguagem Python para isso e de um módulo bem bacana que eu vi aqui no Git, o Urbano Gilson aqui, ele criou, né? Meus parabéns ao Urbano Gilson aqui. Ele criou esse módulo que tem umas funcionalidades bem bacanas. Dentro das funcionalidades, ele obtém os códigos, né, das cidades, né, por estado. Ele faz download do shapefile ao CSV, ele faz download da cidade por código, ele faz um download de uma lista de cidades que eu queira, né, em seus respectivos códigos, e assim por diante. Para fazer isso, tem algumas coisas que a gente precisa instalar e algumas coisas que a gente precisa ter aí na nossa máquina para fazer funcionar. A primeira é o próprio pacote aí de Sicar que ele criou, né? O módulo que ele criou aqui, que está no Git dele. E além disso, a gente precisa também como pré-requisito ou o Google Tesseract aqui, ou o Paddle OCR, que é para ler aquela imagenzinha lá para a gente ter a informação dos caracteres para validar a passagem. Então vamos primeiro instalar esses módulos e daí vamos ver como que a gente continua. A instalação aqui ele fala para usar o pip, né? Então vou vir aqui, eu já tenho no meu instalado aqui, mas eu vou colocar de novo para ver como que é o processo. Instalando primeiro a parte do Sicar, do módulo dele criado aqui, vai seguir esse processo e beleza. O outro módulo que ele pede para instalar, se a gente correr um pouquinho aqui para baixo, é do Paddle OCR, tá? Então aqui está o pip Paddle OCR aqui. A gente vai vir no terminal e também instalar esse cara aqui, tá? É uma outra coisa que a gente necessita. Feito essas duas coisas, aí a gente pode brincar um pouco com o módulo dele e ver se de fato a gente vai conseguir alguns resultados bacanas aí. Tá? Vamos esperar um pouquinho ele rodar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a página dele, colocar de lado, com relação a que a gente está rodando aqui, tá? E daí a gente vai lendo, conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai vendo como que executa todo esse processo, tá? Só um pouquinho, que ele está no processo ainda de instalação. Vamos quase lá. Compactando os arquivos que baixaram. Ó, ele está instalando alguns pacotes, o Fire, LMBD, OpenCV. Como que tá aqui? Vou pausar um pouquinho e assim que terminar aqui eu retorno. Beleza, instalações feitas aqui. Ele deu um warning aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, senão vamos ter que correr atrás do prejuízo aqui. Então ele pede aqui, ó, que para a gente iniciar, a gente tem que utilizar alguns pacotes, né? Que é o Sicar aqui e também do CR Drivers aqui, ó. A gente vai usar o Paddle. Vamos colocar aqui também o Paddle para a gente ver se ele importa todo mundo.
Ele deu um erro aqui, from car drivers, site packages. Vamos ver se precisa restartar aqui o kernel. Para ver se vai funcionar. Isso, funcionou, beleza. Então a gente precisa, depois da instalação, dar um restart no kernel ali para funcionar os módulos que a gente vai utilizar. Bom, então vamos começar aqui. A primeira coisa que ele fala, né? Ele fala que a gente pode obter aí, a gente precisa criar uma instância, né, do Sicar aí nessa primeira parte. Então vamos ver aqui, ó, ele fala que a gente pode criar uma instância com um domínio de e-mail, né? Então vamos colocar um domínio não verdadeiro aqui para ver se funciona, mas vamos trabalhar com esse a princípio. E vamos também gerar aqui, ó, ele fala que a gente pode gerar uns cities codes aqui para o estado de Roraima. No caso aqui, vamos gerar para o estado do Paraná, que é da onde eu sou. E daí vamos ver se isso vai gerar algum resultado para a gente, tá? Então ele está rodando ali em cima. Vamos ver o que a gente tem de respostas desse cara. Ó, bacana, né? Eu tenho aqui a Batiá, né? Com o código dele. Então eu já consigo... O código de todos os municípios para o estado que eu colocar já é uma informação que eu posso obter a partir desse pacote aí, né? Então é uma coisa bem interessante para a gente. Aqui para baixo... ele fala que a gente pode fazer um download, né, da cidade, né, pelo código. Só que se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente vai perceber que para a gente fazer esse download, a gente precisa aí de um validador, né, para ele validar a informação lá. E que a gente vai usar o Paddle OCR, tá? Então a gente vai pegar e colocar o driver aqui, ó. Driver igual, e a gente vai colocar o pedal, tá? E vamos tentar fazer o download de uma cidade. Vamos pegar Foz do Iguaçu, a partir do código aqui. Deixa eu achar aqui, ó, Foz do Iguaçu, e vamos ver se vai funcionar isso, tá? Dar um clear output aqui e vamos fazer um car.download cities, e aqui vamos colocar lá em cima. Eu poderia fazer aqui o código, né? Então vamos colocar aqui o código que a gente pegou lá de Foz do Iguaçu. E vamos colocar aqui como folder Foz. Isso aqui é para aparecer aqui, alguma pastinha com folder Foz ali. Só a gente tem que reiniciar esse cara, tá? E vamos pegar aqui e botar para rodar para ver se funciona. Deixa eu pausar um pouquinho. Aqui ele deu um erro. Acredito que esse erro aqui, ó, é porque aqui é seed code, né? É só uma que a gente está querendo executar. Então vamos ver agora, ó. Apareceu a pastinha Foz aqui, os captchas, né? Vamos ver se ele vai criar uma outra pasta aqui pra gente com essa informação. Vamos ver se ele cria isso em algum lugar. Olha lá, tá fazendo o download. Beleza, criou aqui, ó, criou em Foz Shape 4108304, que é como a gente costuma ter essa informação, né? .zip. Então tá aqui, ó. Vamos olhar aqui na pastinha. Python Projects, Basic Env. Aqui a pasta Foz. E ele criou aqui, ó, Shape 410834. Se eu descompactar esse cara aqui, eu vou ter lá todos os caras compactados de Foz do Iguaçu, app, área de altitude e tudo mais, né?
Vamos extrair um só para a gente ver no QGIS. Deixa eu abrir aqui meu QGIS. Puxar esse carinha para o lado aqui. E vou carregar o app SHP aqui, ó. Olha lá. A gente tem aí toda a área de app para a região de Foz do Iguaçu, né? O município de Foz ali. Então, se eu clicar aqui, ó, área de preservação, veio meio bugado aqui a codificação de caracteres, né? Vamos ver se a gente consegue adequar isso aqui. O TF8, será? TF8, isso aí. Então tá aqui, né? Todos os dados bonitinho. E a partir daí a gente pode fazer bastante coisa, né? A gente colocou aqui no nosso código para obter o dado de uma cidade, mas a gente poderia ter uma lista aí com vários códigos e ir percorrendo para todas as cidades que a gente quer, né? Então a gente conseguiria ter essa informação aí de maneira facilitada aí, ao invés de ficar indo lá no ambiente web, fazendo toda essa história aí de uma hora para outra. Bom, a dica de hoje era essa aí, espero que tenha ajudado bastante, né? Tem bastante coisa que a gente pode explorar nesse módulo aí, criado pelo Urbano Gilson, né? Bem bacana esse módulo. E só um recadinho, lembrando que tem 4 cursos lá na Udemy, né, galera? Que eu criei lá na Udemy. O primeiro curso, Aprendendo Geoprocessamento com QGIS, que fala o basicão do QGIS lá. Tem Integrando QGIS com PostgreSQL mais Postgres, né, para a gente integrar banco de dados com QGIS e daí trabalhar um pouco no banco de dados. Iniciando com Python GIS, que usa esse ambiente que eu usei aqui, o JupyterLab, a gente mexe com alguns pacotes, mexe com GeoPandas, Rasteril e outros pacotes são interessantes quando a gente trabalha com Geo. E aumentando a produtividade com PyQGIS, que é dentro do QGIS lá, a gente mexer com código e automatizar alguns processos também. Sempre tem umas dicas bacanas, me acompanhe no LinkedIn lá também, que eu sempre jogo uns cupons bacanas de desconto dos cursos, tá? Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreva, curta o canal e compartilhe com o máximo de pessoas que puderem. Falou, tchau, tchau!